No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h03, você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Tudo bem, Karime Leão? Hoje nós estamos com a Karime Leão de Olha volta. Aí. Tamo junto, Carlão. A partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Boa noite pra você sintonizado em 100,7. Pra você também que nos acompanha nas redes sociais, no @ 18 horas News. Boa noite, gente. Muito bem, 6h03, nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Começa em Manaus na próxima semana a campanha de vacinação contra a gripe. Defensoria Pública do Amazonas consegue a reforma de quase 9 mil apartamentos do Viver Melhor 1 e 2 em Manaus. Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participa amanhã em Manaus da reunião do Conselho de Administração da Suframa. Câmara Municipal de Manaus vota projeto que proíbe a instalação dos novos medidores da Amazonas Energia. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Esses destaques e outros destaques você confere. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas. Tudo isso para você aqui no melhor Mix do Brasil. 6h04 com você, hein? Hoje é dia quinta, 23 de março de 2023, juntos em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, em Karime Leão, finalmente os preços da gasolina e do diesel caíram em Manaus. Os postos da cidade amanheceram vendendo um litro da gasolina comum e do diesel a R$ 6,29, ou seja, 30 centavos a menos que no dia anterior. É bom, né, Karime? Já, claro, qualquer centavo já tá valendo, Carlão. A situação tá assim, né? Clareia. Bom, a redução acontece no mesmo dia em que a refinaria da Amazônia, a REAM do Grupo Atem, baixou em 3,72% o litro da gasolina comum vendido para as distribuidoras. Essa foi a segunda redução de preços consecutiva feita pela refinaria este mês, mas só agora os postos resolveram baixar de fato os valores nas bombas. Olha só, mas ainda ficou acima dos R$6, né, Karime? Estávamos esperando os 5 e alguma coisa. Vamos torcer. Em fevereiro a gasolina era vendida em Manaus a R$ 5,59 e aumentou de um dia para o outro R$ 6,59, ou seja, R$1 a mais. O valor foi reajustado depois da volta da cobrança dos impostos federais sobre o combustível. E aqui foi o maior reajuste registrado no país, Karime. Um aumento absurdo, Carlão. O fato é que depois desse episódio, a refinaria reduziu 2 vezes o preço e, portanto, ainda há margem para o preço da gasolina cair mais nos postos. Manaus tem hoje uma das gasolinas mais caras do país e não há nada que justifique esse valor todo, né, Carlão? Sim. Até porque temos aqui uma refinaria que produz grande parte da gasolina consumida aqui. Dá sim para baixar ainda mais e nós vamos cobrar sempre que for necessário. 18 horas. Muito bem, olha só, vamos falar de outra conta agora. De água, Karime, que a gente tem falado aqui, inclusive, constantemente, porque realmente tem que falar. Mas a notícia é boa dessa vez, é que 28 mil famílias aqui em Manaus vão ser beneficiadas pela tarifa 10 da prefeitura. Isso significa que essas famílias vão pagar apenas R$10 por mês pelo consumo de água. Olha aí, taxa fixa. Olha aí, um alívio, né, para a conta do boa. mês, para fechar o orçamento doméstico. São famílias que consomem até 15 mil litros de água por mês e que agora vão pagar apenas R$10 pelo consumo. E o repórter André Meirelles, ele está aqui ao vivo com a gente e fala mais sobre esses detalhes dessa situação. André, e aí, quais as informações? A gente já tem data para que essas pessoas, essas famílias comecem a pagar R$10 pela água? Temos sim, Karime, Carlão, muito boa noite para vocês, boa noite a todos que os nossos ouvintes nos acompanham nesse momento. E aí, para aproveitar também a oportunidade, né, foi feito então o lançamento desse programa aí, Tarifa 10, aí no Dia Mundial da Água, né? A Prefeitura de Manaus fez aí então, juntamente com a concessionária de Águas de Manaus, e anunciaram aí a idealização do projeto que se chama agora Tarifa 10 e fixa aí um valor de R$10 para as famílias em situação de extrema pobreza.
pobreza. A cidade de Manaus é a capital brasileira com mais cadastros na tarifa social manauara, que foi lançado aí desde o ano passado e sendo o primeiro benefício que oferece à população mais vulnerável um desconto aí de 50% nas contas de água e de esgoto, né? Hoje o prefeito de Manaus esclareceu que o projeto Tarifa 10 é direcionado para atender as famílias que estão em situação de extrema pobreza, que receberão um desconto fixo oferecido mediante consumo de até 15 mil litros de água tratada, né? 15 metros cúbicos. E isso vai acontecer por mês. A gente tem a fala aí do prefeito Davi Almeida, vamos ouvir o que ele disse. Nós vamos sair de 32 mil para 148 mil famílias. Vamos colocar aqui 150 mil famílias, e Manaus é a cidade do Brasil proporcionalmente com o maior número de beneficiários com a tarifa social, a tarifa manauara e agora a tarifa 10. 18 horas. Agora, com relação aos critérios, o secretário da SEMASC, que é o Eduardo Lucas, ele esclareceu que o foco é nas mulheres chefes de família e todas as pessoas que sobrevivem aí na linha da pobreza. Aí podem se inscrever para receber o benefício famílias ocupantes de residência cadastradas na faixas de renda na linha de extrema pobreza do cadastro único, tendo renda familiar mensal per capita no valor aí de até R$105. E também a gente tem detalhes aí com o secretário, vamos ouvir o que ele disse. Nesse Dia Mundial da Água, né, a Prefeitura lança junto com a Água de Manaus mais esse benefício para a população, especialmente a população mais vulnerável da cidade de Manaus. A tarifa 10, nós vamos tirar 28 mil famílias que já são beneficiárias da tarifa manauara, né, que pagam em média aí R$60 de água, e vamos colocar na tarifa 10, onde essas pessoas vão pagar só R$10 por 15 metros cúbicos de água mensalmente. E outras 28 novas famílias vão entrar na tarifa manauara, ou seja, 56 mil famílias serão beneficiadas, né? 28 mil novas famílias vão entrar na tarifa manauara e outras 28 vão entrar pela primeira vez na tarifa 10, que é um benefício maravilhoso para as pessoas que vivem na faixa da extrema pobreza na cidade de Manaus. 18 horas. Essa situação já vem aí desde o ano passado, onde essas pessoas, né, que estiveram nesse cadastro pagavam em torno de R$60, R$70, que era uma taxa única. Então essas 28 mil famílias e as outras também que ainda serão cadastradas já estão aí dentro desse projeto para pagar essa tarifa somente de R$10. Agora, melhorou então, no caso, né? Exatamente. Agora, para solicitar o benefício, o cliente pode procurar um dos canais de atendimento das Águas de Manaus. Tem um número aqui que é o 0800 092 0195, além de realizar agendamento de atendimento presencial nos PACs ou na loja aí da concessionária que fica ali no centro de Manaus, na Avenida Leonardo Malcher, e na realização do cadastro é necessário apresentar a apresentação do cartão Auxílio Brasil, que atualmente agora é o Bolsa Família, né? Aí tem também que apresentar os documentos pessoais, comprovante de residência e a conta de água que comprove a adesão prévia à tarifa manauara. Então um serviço aqui, né, para você que aí faz parte aí, se encaixa aí, né, paga somente aquela taxa de R$60, R$70, você pode então fazer esse cadastro por meio desses canais. Carinho, você que Carlão. Tem o perfil, né? Exato, muito bom, né, Carlão? Chegou em boa hora. Sem dúvida. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. 6h11, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começa na próxima segunda-feira em Manaus a campanha de vacinação contra a gripe. A vacina contra a influenza vai ser aplicada em pessoas de 17 grupos prioritários e deve se estender até o dia 31 de maio. Exato, Carlão. E a meta da Secretaria Municipal de Saúde é alcançar 90% dos 17 grupos prioritários. Ainda segundo a Secretaria, o total de 171 salas vão ser direcionadas para a campanha. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. A influenza está entre as viroses respiratórias mais frequentes em todo o mundo. Diferente do resfriado comum,
Começa com sintomas mais comuns, como febre, dores musculares, tosse, dor de garganta, coriza, calafrios, dor de cabeça e falta de apetite. A infecção dura cerca de uma semana e os sintomas podem permanecer por alguns dias. Anualmente, toda a população a partir de 6 meses de vida deve ser imunizada contra o vírus da influenza, o causador da gripe. E aqui em Manaus, a campanha de imunização contra a doença inicia na próxima segunda-feira. Para atender 17 grupos prioritários indicados pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal irá disponibilizar 171 salas de vacinação, distribuídas por todas as zonas aqui da capital, sendo que 9 delas ofertarão a vacina à noite e também aos sábados. Segundo a gerente de imunização da Sensa, Isabel Hernandes, este ano a campanha será aberta simultaneamente para todos os grupos prioritários e deve se estender até o dia 31 de maio. A 15ª Campanha Nacional contra a Influenza iniciará em Manaus no dia 27 de março, em 171 salas de vacina, que elas funcionam de segunda a sexta e temos 8 que funcionam de segunda a sexta, das 8 às 20 e sábado das 8 ao meio-dia. A campanha vai se estender até dia 31 de maio. Quem vai poder tomar vacina nessa campanha? São 17 grupos, mas a atenção maior são para crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestante, puérperas, indígenas, aldeados e também aqueles que moram na cidade. Também são as pessoas com 60 anos e mais, os trabalhadores de saúde e, além desses, também temos professores de escolas públicas e privadas. Esses grupos são os públicos principais. A lista com os endereços e horários das 171 salas de vacina da Sensa pode ser acessada no site sensa.manaus.am.gov.br. Segundo a gerente de imunização da Sensa, Isabel Hernandes, o Ministério da Saúde repassou mais de 360 mil doses da vacina trivalente contra a influenza para que o município de Manaus inicie a imunização. A Sensa também disponibilizará a vacinação em domicílio para os pacientes acamados. Para solicitar a vacinação desse grupo, é preciso que os responsáveis façam um cadastro através do Disque Saúde, no 0800 2808 280, que funciona de segunda a sexta, sempre de 8 da manhã às 5 da tarde. A meta do município é alcançar 90% desses grupos, que somam mais de 567.752 pessoas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 15 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques de hoje em mais uma edição do programa 18 horas. E olha, tá tudo pronto, hein, para a reunião do Conselho de Administração da Suframa, que vai contar com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, amanhã, hein, aqui em Manaus. Carlão, e na agenda, Geraldo Alckmin vai pernoitar em Manaus e só volta para Brasília no sábado. Além dele, também participam da reunião aqui em Manaus os ministros dos Portos, Márcio França, e de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Olha só, o Conselho da Suframa deve aprovar 59 projetos com destaque para a proposta de novas empresas que vão se instalar no Polo Industrial de Manaus. Vamos aos detalhes agora com Odineia Araújo. A reunião ordinária do Conselho de Administração da Suframa, CAIS, está prevista para começar às 9 da manhã no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, vai presidir a reunião. A Suframa é subordinada ao Ministério de Alckmin. A reunião vai ser uma das maiores já realizadas pela Suframa. Além dos conselheiros, parlamentares da bancada do Amazonas em Brasília, deputados estaduais, o governador do Amazonas, Wilson Lima, e governadores de outros estados do norte confirmaram presença, de acordo com o superintendente interino da Suframa, Marcelo Pereira.
Temos a expectativa de receber um dos maiores quórums da reunião do Conselho. Praticamente todos os conselheiros já confirmaram presença. Boa parte da bancada parlamentar do Estado do Amazonas, da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal também já confirmaram presença, além dos senadores da República pelo Estado do Amazonas. Teremos também os representantes do governo de Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Inclusive recepcionamos ontem o governador do Amapá, que já está em solo amazonense e vai participar intensamente da agenda da reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA. A reunião deve aprovar 59 projetos, sendo 44 de implantação, diversificação e atualização, além de investimentos da ordem de R$1,5 bilhão e geração de 1.600 novos postos de trabalho no polo industrial de Manaus. O destaque, segundo Marcelo Pereira, é para a vinda de novas empresas de grande porte. Essa pauta ela é diferente porque é uma pauta que traz recorde de aprovação de projetos e também, durante essa pauta, das pautas de projetos, 19 são projetos de implantação. E o que significa? Significa que 19 novas empresas estão chegando ao polo industrial de Manaus. São empresas que vêm se consolidando ao longo do tempo no território brasileiro e grupos grandes como empresas do ramo de duas rodas, eletroeletrônicos, bens de informática. O superintendente interino da SUFRAMA, Marcelo Pereira, acredita que a vinda do ministro do Desenvolvimento e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é muito positiva para o Amazonas, principalmente nesse período em que se discute sobre a reforma tributária. E ele, como ministro agora, e a SUFRAMA vinculada a ele vem conhecer o modelo com uma outra ótica, a ótica daquele que tem que defender o modelo. Atendendo às solicitações e determinações do presidente Lula, ele vem trazer também uma mensagem de apoio à Zona Franca de Manaus, trazer esse ambiente de discussão e diálogo com a bancada federal e com a bancada estadual. O governo do estado está dando suporte para a presença do vice-presidente Alckmin, que vai pernoitar em Manaus, retornando a Brasília apenas no sábado. Além de Geraldo Alckmin, também estarão em Manaus os ministros dos Portos, Márcio França, e de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. No governo Lula, o Conselho de Administração da SUFRAMA ganhou a participação de representantes dos Ministérios dos Povos Indígenas, Meio Ambiente e Relações Exteriores. Com isso, voltam as pautas sobre o futuro da Amazônia e os problemas de fronteira com as áreas de livre comércio. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a operação da Polícia Federal que prendeu 9 integrantes da maior facção criminosa do país por planejar o sequestro e o assassinato de autoridades, entre elas o senador Sérgio Moro, foi baseada no relato de um ex-membro do PCC que se converteu em testemunha protegida depois de ser ameaçado de morte por um de seus líderes. E foi essa testemunha, Carlão, quem contou para o Ministério Público de São Paulo que havia um plano em andamento e passou as informações que levaram a polícia a agir. O atentado seria cometido por uma ala específica da facção criminosa conhecida como Restrita. E essa testemunha deu para a polícia 4 números de telefones, além de endereços e e-mails. Com isso, tudo ficou mais fácil para a Polícia Federal demonstrar o plano terrorista. Exato, e hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou que tudo isso não passa de invenção de Sérgio Moro. Vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que vai explicar melhor, né? Cadu, muito boa noite, Cadu. Conta pra gente as repercussões a respeito desse caso. Então, o presidente Lula disse isso mesmo, Cadu? Boa noite e seja bem-vindo. Agora virou baixaria, Karine. Eita. Boa noite para você. Seja bem-vinda de volta, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas.
Karine, tão surpreendente quanto essa operação da Polícia Federal que desbaratou essa quadrilha que tinha planos para matar o senador Sérgio Moro, foi a fala do presidente Lula, né, afirmando que tudo isso, como você disse, seria uma armação de Sérgio Moro. Então, de cara, vamos ouvir a fala do presidente Lula durante uma visita que ele fez ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. É isso. Mas também o Moro não é minha preocupação. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito de toda essa situação envolvendo o Sérgio Moro, e que ele disse que vai investigar para não dizer que ele está mentindo, mas já disse que estava mentindo, né, Cadu? Há o risco dele dar com os burros na água, né, Karine? É possível que ele investigue e não diga, né, o resultado, porque pode ser que Sérgio Moro, eu acredito que a Polícia Federal não está mentindo, não está fazendo armação nenhuma. Eu confio na Polícia Federal. É uma fala infeliz. Como uma instituição de governo e não uma instituição política, pois né? Agora Cadu, desculpa interromper, porque aí ele coloca também em xeque a instituição, a Polícia Civil, a Polícia Federal, perdão. Exatamente. Agora, Karine, eu fiz algumas pontuações importantes. A gente fica refletindo por que Lula ele anda irredutível nesse ponto, né? Ele não volta atrás, não voltou atrás ontem, continua teimando nesse assunto hoje, continua sendo, não está perdoando, não, como ele disse que perdoou, não perdoou ninguém, na verdade, né? Então, Lula ele ficou preso 580 dias, né? Num processo o qual ele julga ter sido político e não jurídico, né? Então é natural que ele não goste das pessoas e que, inclusive, a pessoa que julgou ele, no caso Sérgio Moro. Então, mas o que ele não pode nesse momento é destilar ódio, não só contra Sérgio Moro, contra ninguém, né? Então Lula segue cometendo erros, sucessivos erros nesse sentido, e falando aquilo que o coração está cheio. Então ele perdeu o bom senso, está perdendo o bom senso, ele não está sendo solidário e está perdendo o juízo. Ou seja, esse assunto da Lava Jato parece que mexe tanto com ele que ele fica cego. Pelo menos é o que se percebe. Ele continua teimando e colocando em xeque, como você disse, a própria instituição da Polícia Federal, a qual ele defendeu durante a campanha. Sim. Agora, Karine, o senador Sérgio Moro, hoje à tarde, ele rebateu as afirmações do presidente Lula. Dessa vez, ele desceu do salto. Vamos ouvir o que disse o Sérgio Moro de um jeito que a gente nunca viu na vida. Vamos ouvir. E eu vejo hoje um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado, sugerindo que o próprio ministro da Justiça do seu governo, que informou que havia um plano desbaratado pela Polícia Federal para meu sequestro e assassinato, teria sido uma armação. Então eu quero perguntar ao senhor presidente da República: o senhor não tem decência? O senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo como ministro da Justiça e antes como juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado, estamos sofrendo as consequências disso. 18 horas. Agora a gente acompanhou a resposta do senador Sérgio Moro, do União Brasil, e chamou, tá faltando vergonha, tá faltando decência, a palavra que ele repetiu aí pelo menos umas 3 vezes, né, Cadu? Ele realmente chamou para consciência, digamos assim.
Cadu? Virou briga pessoal, né, cara? Virou. E essa briga aí são mais limões para a limonada que a oposição está mexendo aí, está começando a servir. Está virando uma caipirinha já, viu, Cadu? Já tá faltando só falta a vodka agora, né? A vodka ou a cachaça. Eu acho que já tá na mesa, tá faltando pouco. Mas agora, o presidente Lula, ele tem que mudar o tom dele, né? Ele tem que se posicionar como estadista, se solidarizar à família, ao próprio Sérgio Moro, mas também agir em defesa do governo, né? Evitar que a oposição tripudie em cima desses fatos. Faça coincidências, né? Faça ilações acusando Lula, o governo, de estar por trás desse plano para matar Sérgio Moro. Isso daí é jogo político, mas também é acusação criminosa. Isso daí o presidente Lula tem que defender mesmo. Mas ele, antes de tudo, ele precisa ser solidário e ter bom senso. Karine e Carlão. Ei, Cadu, olha só, procede a informação de que o governo federal estuda complementar o novo piso salarial dos enfermeiros, aquela situação lá. Como seria isso, Cadu? Carlão, o presidente Lula renovou aquela promessa que ele fez aos enfermeiros. Ele disse que o governo trabalha nesse momento para dar um subsídio integral ou parcial às santas casas e também aos hospitais que são mantidos com recursos do SUS, que estão tendo aí dificuldades para bancar o piso salarial dos enfermeiros, né, que hoje está em 4.750. Essa proposta está sendo tratada já pela Casa Civil, segundo o próprio presidente Lula, mas ele mesmo disse que é preciso aguardar o posicionamento do STF, que suspendeu há meses atrás a validade do piso salarial nacional dos enfermeiros, até que se comprovasse uma fonte real, uma fonte convincente para custear esse piso salarial nacional dos enfermeiros. Agora, esse subsídio não vai contemplar os profissionais que trabalham nos hospitais privados, Carlão. O presidente Lula disse que o subsídio só vai ajudar o pessoal das santas casas e dos hospitais mantidos com recursos do SUS. Isso daí é notícia péssima para o pessoal do Amazonas, viu? No Amazonas, principalmente em Manaus, tem muitos profissionais da área da enfermagem trabalhando em hospitais particulares. Então, é possível que essa massa de trabalhadores não seja contemplada com essa ajuda do governo federal. Então, vem aí um problemaço. Se o governo vai dar subsídio, tem que dar subsídio para todo mundo, senão vai ter problema lá na frente. Carlão e Karine. Verdade. Cadu, para encerrar, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei do deputado Capitão Alberto Neto, que padroniza o uso de cordões de girassóis para identificar pessoas com deficiências ocultas. Explica pra gente sobre do que se trata o assunto. Karine, esse cordão com desenho de girassóis, ele já é usado por quem tem autismo, surdez, por exemplo, né, que são deficiências não visíveis, né? Se você não disser que a mãe, o responsável, disser que aquela pessoa tem autismo ou surdez, ninguém vai saber. Então, por isso, criaram esse cordão, né, com desenhos de girassol. Isso daí já foi implementado no Brasil. Pouca gente sabe, né? Agora, a ideia do deputado Capitão Alberto Neto é instituir nacionalmente esse cordão com desenho de girassóis para todas as deficiências ocultas. Isso aí vai facilitar muito que as pessoas sejam identificadas rapidamente e recebam o tratamento prioritário nos hospitais, nos órgãos públicos, locais com grande concentração de público, né, estádios de futebol, enfim. Em caso de algum sinistro, essa pessoa é logo atendida de forma prioritária. Essa que é a ideia. Agora, claro que resta aí educar a população quanto ao significado do cordão com desenho de girassóis. Ele já existe há algum tempo, mas a população pouco sabe. Agora, a ideia do Capitão Alberto Neto são nesses dois flancos. Instituir para todas as deficiências existentes, tornar nacional essa lei, porque tem vários municípios, vários estados já adotaram essa lei, agora instituir nacionalmente. E fazer campanhas para que a população saiba o que são esses cordões com desenhos de girassóis. Esse projeto foi aprovado pelo plenário, Karine, ou seja, venceu todas as fases da Câmara. Agora esse projeto segue para o Senado e, se passar pelo Senado, vai para a sanção presidencial. Vale lembrar, esse projeto é de autoria de um deputado federal do estado do Amazonas.
Volto com vocês, Karine e Carlão. Legal, Cadu. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. 6h31, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Ministério Público do Amazonas denunciou 16 policiais militares da Rocam pela morte de 4 pessoas. É nosso assunto em instantes. Olha, são 6h31, você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, que já é, inclusive, sexta-feira, final de semana. Tempo e temperatura para sexta com Karime. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, para esta sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 95%. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando a cota no Porto de Manaus para 25 metros e 70 centímetros acima do nível do mar. Olha só, um levantamento mostra que entre as 100 empresas e pessoas físicas que receberam as maiores multas ambientais aplicadas pelo IBAMA no ano passado, 44 atuam aqui na Amazônia, Karine. Pois é, Carlão, e o Amazonas teve 662 multas em 2022, que somam 535 milhões de reais. Vamos saber como o IBAMA tem atuado no estado para combater essas infrações ambientais agora na reportagem de André Meirelles. Um levantamento do projeto Data Fixes mostra que entre as 100 empresas e pessoas físicas que receberam as maiores multas ambientais aplicadas pelo IBAMA em 2022, 44 atuam na Amazônia. Segundo o engenheiro florestal e doutor em ciências ambientais e florestais Beto Mesquita, o número de multas é maior pelo fato da grande concentração de crimes ambientais. As multas ambientais, as multas se concentram ali, porque ali, na verdade, tem se concentrado uma parte importante do desmatamento que a gente vem identificando na Amazônia. E isso tem uma explicação no sentido de que essa tem sido vista pelos criminosos, pelos grileiros e por alguns vetores da produção agropecuária irregular como a nova fronteira de expansão. Então nós temos ali naquela região o que inclusive já se apelidou de AMACRO, que é uma sigla que junta as iniciais dos estados do Amazonas, do Acre e de Rondônia. E Rondônia já perdeu cerca de 50% da sua cobertura florestal, o Acre já perdeu mais de 40% da sua cobertura florestal, e a junção, o elo entre Acre e Rondônia passa ali pelo sul do Amazonas, que ainda mantém uma cobertura florestal, mas que vem perdendo essa floresta muito rapidamente, principalmente ao longo dos últimos 6, 7 anos. Ainda conforme o engenheiro, para evitar que o crime ambiental cresça ainda mais neste ano, é preciso identificar os responsáveis pelo cadastro de infratores que atuam em áreas ambientais proibidas. Identificar imóveis registrados no Cadastro Ambiental Rural sobre florestas públicas não destinadas, identificar os responsáveis por esses cadastros, punir esses responsáveis e cancelar esses cadastros, porque aí, na verdade, mesmo que não haja um crime ambiental sobre eles, há sim uma tentativa de crime fundiário, porque é uma tentativa de usurpação de patrimônio público fundiário. É fundamental que isso é uma medida preventiva para evitar ou para reduzir as oportunidades de crimes ambientais. Somente em 2022, o Amazonas teve 662 multas, que no total somam 535 milhões de reais. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 35 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. Olha só, a violência sexual contra crianças e adolescentes vem se tornando cada vez mais comum na nossa capital, infelizmente.
Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o Amazonas registrou 1.342 casos de violência contra criança e adolescentes em 2022. E nos 2 primeiros meses deste ano, Carlão, Manaus teve um aumento de 33% no total de crimes contra criança e adolescente. No início deste mês, uma menina de apenas 4 anos de idade foi violentada sexualmente dentro de uma loja num shopping center da zona norte aqui de Manaus. Karime, para combater esse tipo de crime, para ajudar na criação de políticas públicas para o público infanto-juvenil, a Comissão de Direitos da Criança da Assembleia Legislativa do Amazonas realizou uma reunião técnica com representantes dos shoppings e órgãos públicos do estado. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a reunião e traz os detalhes. Com o objetivo de contribuir com políticas públicas para o público infanto-juvenil, a Comissão da Criança e Adolescente e Jovens da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, presidida pelo deputado estadual João Luiz, realizou uma reunião técnica com representantes dos shopping centers e órgãos públicos aqui do estado. Durante a reunião, foi elaborada uma carta de compromisso de prevenção a novos casos semelhantes ao que aconteceu no último dia 2 de março, em um provador de um shopping center na zona norte de Manaus, onde uma menina de apenas 4 anos de idade foi violentada sexualmente. Para o diretor-presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, o principal objetivo da reunião é reforçar a segurança dentro dos estabelecimentos aqui da capital. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Os órgãos precisam assumir sua responsabilidade, a iniciativa privada, precisa assumir a sua responsabilidade. Todos precisam estar trabalhando em conjunto para minimizar o sofrimento e não deixar com que as crianças elas cresçam traumatizadas. Então vamos fazer algumas perguntas, esse é um deles, qual é o plano, o projeto, o planejamento que eles estão fazendo, para que as famílias possam se sentir seguras dentro dos estabelecimentos, dentro das lojas. Convidamos, principalmente a loja que foi citada nesse fato, para poder também ouvi-la e entender o que foi feito ou o que vai ser feito. A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, também participou da reunião e falou sobre o objetivo de integrar toda a rede de proteção às crianças aqui da cidade. A gente precisa pensar esse combate ao abuso sexual como um todo, desde o momento da prevenção, a repressão, o apoio que essa vítima vai ter até para que ela se reconstrua e possa seguir sua vida normalmente. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o estado registrou 1.342 casos de violência contra crianças e adolescentes em 2022. Já nos primeiros meses deste ano, Manaus teve um aumento de 33% no total de crimes contra crianças e adolescentes. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. O Ministério Público do Amazonas denunciou 16 policiais militares da ROCAM pela morte de 4 pessoas. As mortes aconteceram em dezembro do ano passado no ramal Água Branca, na rodovia M010, Karime. E segundo o Ministério Público, Carlão, os PMs foram acusados pelo crime de homicídio qualificado. Vamos saber mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de André Meirelles. O Tribunal de Justiça do Amazonas recebeu um pedido do Ministério Público do Estado contra 16 policiais militares da ROCAM, presos suspeitos de participarem de uma chacina ocorrida no ramal Água Branca, na rodovia M010, em dezembro de 2022. Agora, os PMs são réus do caso. A denúncia foi oferecida pelo MP no dia 8 de março. Os promotores de justiça denunciaram os PMs por homicídio qualificado. Segundo o MP, a denúncia vem com base em prova colhida nos autos, que determina a participação dos policiais e demais equipes na prática criminosa. Os policiais foram identificados após a repercussão de vídeos gravados por moradores que mostram os PMs abordando o veículo das vítimas na zona norte de Manaus.
Na noite da última terça-feira, familiares e amigos das vítimas promoveram um protesto pela expulsão dos PMs. A manifestação ocorreu nas proximidades do batalhão da Rocan. Em entrevista ao 18 horas, Alessandro Silva, o pai de duas vítimas, Alexandre do Nascimento Melo, de 29 anos, e Valéria Pacheco da Silva, que tinha 22, pede a expulsão dos PMs denunciados. Esses assassinos não podem permanecer na corporação. Eles têm que ser expulsos. A sociedade não merece morrer na mão daqueles que deveriam nos proteger e não nos sair executando. Por questão de justiça, eu tenho certeza que a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, o Ministério Público não vai deixar isso passar em branco. Eles vão ser exonerados e excluídos, porque esse é o desejo do meu coração. Não devemos deixar que o caso caia no esquecimento e que outras famílias tenham as vidas de seus entes queridos ceifadas de maneira brutal e sem direito à defesa. O Ministério Público do Amazonas informou que o caso tramita em sigilo. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h42 e o Procon do Amazonas vai prorrogar o Feirão Limpa Nome em Manaus pela segunda vez. Aí, a sua oportunidade em ação agora vai até o fim do mês para quem precisa renegociar as contas de luz, Karime. Exatamente, ela vai prorrogar, mas só para as contas de luz. As contas de água termina essa semana, porque parece que não teve, a galera conseguiu desenrolar mais rápido a conta da água, Carlão. Bom, inicialmente esse feirão tinha a previsão aí de durar uma semana. Isso tudo para comemorar o Dia Mundial do Consumidor, que foi no dia 15 de março. E por causa da grande procura, o Procon estendeu o prazo até esta sexta-feira, ia terminar amanhã, dia 24. Mas, como a busca por renegociação da conta de luz ainda é grande, o órgão prorrogou a campanha até o fim deste mês, dia 31 de março. A ação acontece em parceria com a concessionária Amazonas Energia e Águas de Manaus. E a partir da semana que vem, as negociações de conta de luz acontecem nos pontos de atendimento da Amazonas Energia. Já os acordos de água, por ter tido menos procura, seguem só até sexta-feira na sede do Procon, na Avenida André Araújo, zona centro-sul de Manaus. E no feirão é possível negociar e renegociar as contas de água e energia com descontos de até, 90%, sem entrada e com parcelas de até 120 vezes. Até o dia 17 de março, mais de 3.000 pessoas foram atendidas com a ação. Projeto de lei da Câmara Municipal de Manaus pretende proibir a instalação de medidores aéreos e energia em Manaus. A primeira reunião foi na quarta-feira e reuniu todos os vereadores para a primeira discussão sobre o projeto de lei. Inclusive, Carlão, esse projeto é do presidente da Câmara, o vereador Caio André. E durante a sessão de ontem, teve também protesto da população contra a instalação dos novos medidores. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. 41 vereadores se reuniram nesta quarta-feira na Câmara Municipal de Manaus para a primeira reunião ordinária do projeto de lei que quer proibir a instalação de medidores aéreos na cidade. Durante a tribuna popular, na galeria do plenário, um grupo de manifestantes estiveram presentes e o representante dos consumidores manauaras, Luiz Codec, discursou, criticando as instalações dos novos medidores. A Amazonas Energia tem faltado com respeito a todas essas lideranças e as suas comunidades. Na última vez que eu estive nesta casa, a Amazonas Energia faltou com respeito ao vereador William Alemão. O que nós estamos querendo é que se cumpra a legislação. O que a Amazonas Energia vem fazendo nos nossos bairros é transformando os nossos bairros em uma verdadeira selva, colocando cabos, transformando numa teia de aranha. E o pior, ela descumpre o que ela mesma coloca em seu site, pois em seu site existe um manual técnico de instalação do sistema elétrico e ela não coloca o cabeamento pelo pontalete como está descrito em seu site. Ela coloca por fora, descumprindo a legislação e alterando a característica do produto da caixa de vedação.
Ainda segundo o representante, os chamados medidores aéreos usados pela concessionária de energia causam poluição visual para a cidade. Amazonas Energia diz que o SMC, ele é algo moderno, é algo de ponta, e é verdade, no mundo inteiro se usa sistema de medição centralizada. O que a Amazonas Energia não diz é que o modelo que ela utiliza, que é o SGMP, ele é o que polui a nossa cidade porque usa o contador no alto do poste, fazendo aquele cabeamento. O que ela não diz no seu site é que no momento em que ela coloca que 15 estados do Brasil utilizam o sistema de medição centralizada, ela não diz que, por exemplo, a Copel, no sul do país, não utiliza o SGMP. Ela utiliza o modelo E450, que é um modelo que fica na parede, não se coloca no alto do poste. E é um sistema de SMC, é um sistema de telemetria. O vereador Dr. Daniel Vasconcelos disse que os interesses da empresa não podem suprimir o dos consumidores. Eu queria saudar aí o povo de Manaus que está lutando a favor do direito que é nosso. Nós precisamos, essa empresa precisa nos respeitar, precisa respeitar o consumidor e entender que quem manda é o povo, tá? Quem manda somos nós que decidimos o que nós queremos comprar e nós estamos pagando por isso. E o que acontece é que normalmente não chega a energia, mas chega a conta no final do mês, né? Ainda durante as falas dos vereadores, Sassá da Construção Civil discursou a favor dos manifestantes no local. E nós, os 41 alemão, tá todo mundo junto. Então, é muito feliz. Agora, o que me deixa triste é ver a empresa intimidar as pessoas na rua. O que me deixa triste é ver a população ser intimidada por uma empresa que não tem compromisso com a cidade de Manaus. É uma empresa que não respeita nem o pai de família, nem a mãe de família. Eu sei que eu estou sendo processada por ela, porque ela está dizendo que eu estou incentivando você a fazer baderna na cidade. Não estão. É mentira deles. Nós só queremos cobrar o que é nosso. E vocês estão aqui de parabéns. Embora o projeto já tenha sido aprovado em primeira instância e tramita na Câmara dos Vereadores, o STF já decidiu que municípios não podem legislar sobre medidores de energia elétrica como quer a Câmara de Manaus. Em julgamento virtual encerrado no dia 17 de fevereiro de 2023, o STF, por unanimidade, derrubou o trecho da lei aprovada na Assembleia Legislativa do Amazonas que proibia empresas concessionárias de instalar medidores externos de consumo de energia. Com isso, a gerente de comunicação da Amazonas Energia, Gabriela Stocco, informa que a implantação de novos medidores está de acordo com a lei. A implantação do SMC está de acordo com a Resolução Normativa número 1000 e tem amparo nos seus artigos 242 e 243. Além disso, essa questão já foi avaliada pelo Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, reconheceu que é inconstitucional toda e qualquer lei que verse sobre a proibição de medidores SMC, uma vez que a competência para legislar pertence à União. Os vereadores retornam para uma segunda discussão do projeto de lei no dia 27 de março. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 49 minutos, você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura. E é para hoje, quinta-feira, tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, deve chover rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 69% e 97%. Mix. E agora vamos saber sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia Blink, muito boa noite, seja bem-vinda, Cíntia. Então, o nome do novo superintendente da SUFRAMA vai ser conhecido amanhã, durante a reunião do Conselho da SUFRAMA, que vai ser inclusive presidido pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, como nós já falamos sobre o assunto hoje aqui no programa. Então, Cíntia, será que sai o nome, né, do novo superintendente da SUFRAMA amanhã? Boa noite. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que está com a gente aqui na 100.7. Olha, Karime, vou ter que te abrir meu coração aqui, porque
eu passei o dia procurando essa informação e nem eu, nem o atual superintendente da Zona Franca de Manaus, né? Nem o ex-deputado federal, Bosco Saraiva, aquele do ano sabático, Carlão. Nenhuma dessas pessoas sabe quem vai ser o titular definitivo, porque não tem nada no Diário Oficial e essas pessoas, né, o ex-deputado, o Bosco Saraiva, disse que não recebeu nenhum convite, inclusive disse que não vai participar da reunião. A reunião aí do Conselho de Administração da Suframa, que está agendada para acontecer amanhã no Vasco Vasques. Mudou o horário aí, você viu, no 18 horas, mudou e seria de manhã e agora vai ser pela parte da tarde. Como Karime disse, a reunião vai ser presidida por Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, mas amanhã atua como presidente, porque Lula, que é o presidente, estará fora do Brasil em uma viagem aí. E ele é o ministro também de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E essa é uma reunião muito aguardada. Ela é muito aguardada porque nós vamos ouvir o Alckmin em tempos que a gente está falando sobre reforma tributária e Alckmin é o ministro da pasta sobre a qual a Zona Franca de Manaus está subordinada. Então vamos entender aí qual que é o tom do ministro, pelo menos aqui em Manaus, né? E entender como é que ele está enxergando esse modelo econômico do norte do Brasil. E a outra razão, claro, é pelo qual o Karime trouxe aqui a pergunta, né? Começa a pergunta, saber justamente quem vai ser o tal do titular definitivo da Superintendência da Zona Franca de Manaus, da Suframa. Mas, como eu disse, né, até agora a gente não está nem perto de saber esse nome. Isso mostra pra gente, pode mostrar pra gente que a bancada do Amazonas em Brasília, e a gente está falando dos 8 deputados federais e dos 3 senadores, pode estar aí sem o prestígio que imagina ter. Por quê? A bancada inteira assinou um documento dizendo ali, né, referenciando o nome de Bosco Saraiva. E como assim que não tem? Porque eu fui perguntar pro Bosco e ele falou assim: não sou o superintendente, ainda não há nomeação. Por hora o interino deve cuidar da agenda da Suframa. O governo sabe a hora adequada de promover o preenchimento do posto. E lá se foram 3 meses. Pois é, e lá se foram 3 meses. Quem sai perdendo é a gente aqui, principalmente nas questões relacionadas à Zona Franca de Manaus. Decisões, né? Importantes. Exato. Será que essa comitiva ela vai ter tempo de aprender um pouco sobre do que se trata, como funciona a Zona Franca de Manaus também, Cíntia? Essa que vem agora, né? Bom, eles já teriam obrigação de estar sabendo, né? Não era para ser uma grande novidade vir aqui. Agora, o Marcelo Pereira, que é o atual superintendente, mas que está ali como temporário, aliás, temporário é um tempão, parece quando a gente faz algum concerto em casa que é temporário, mas fica ali para sempre. Ele também falou: desconheço tal informação. Eu perguntei quem vai ser o próximo, ele disse: desconheço tal informação. E então, assim, realmente está de um jeito que ninguém sabe. Zé Ricardo estará lá, viu? Ex-deputado federal também, e que tenta essa vaga, mas que não é um nome que foi colocado ali pela bancada. Outras pessoas estarão lá, autoridades, claro, é um momento bem importante, mas também é importante dizer que o ministro das cidades vai estar aqui, é outro ministro da pasta ali do Lula, né? Jader Filho participa da abertura da 3ª edição do Fórum Norte e Nordeste da Indústria e Construção Civil, que acontece aqui no Amazonas amanhã também. Karime, Carlão. Ei, Blink, olha só, temos aí o secretário, temos secretário novo no time do governador Wilson Lima. Temos. De quem se trata e qual é a pasta? Pois é, o governador Wilson Lima nomeou o delegado Rodrigo Araújo Torres, da Polícia Civil, para assumir o comando da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, que é uma secretaria que volta e meia eu volto aqui para dizer que tem uma nova pessoa no comando, né? Porque tá toda hora mudando ali. Rodízio. Sim, tá rolando rodízio. Teve a nomeação hoje no Diário Oficial, dessa vez de Rodrigo Torres, que a gente de vez em quando conversa com ele por aqui também, para falar sobre questões aí da delegacia. Acho que a última que nós falamos com ele foi sobre cibernético, né? E essa é uma pasta que sofre muitas alterações. Em 2021 teve a saída ali do Samir Freire, delegado também. Ele foi preso na Operação Garimpo Urbano. Depois ele foi substituído e a pasta estava sem titular desde o início de março, quando o coronel
Jorge Gonçalves foi exonerado, a gente tratou disso aqui também, mas agora já temos o nome. Rodrigo Torres, só pra gente falar um pouco de quem é ele, né? Ele assume aí a secretaria, mas ele é bacharel em Direito, já atuou como coordenador jurídico da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Na Polícia Civil, ele foi titular da Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru e em janeiro assumiu o Departamento de Investigações sobre Narcóticos. Karime, Carlão. Cíntia, e o PDT está sendo oferecido para o prefeito Davi Almeida? Conta pra gente. Pois é, eu já vim aqui outro dia e contei pra vocês que a vida de Davi Almeida não está fácil quanto a partido, porque o Avante, que é onde ele está hoje e do qual ele terá que sair, por que ele vai ter que sair? Não tem acesso a fundo partidário, nem tempo de TV e rádio. E isso em uma eleição é fundamental para que ele tenha ali uma chance de conquistar essa reeleição, sair vitorioso dessa reeleição. Então, por isso, ele precisa migrar para um partido que pode aí fornecer tempo de TV, fundo partidário, tudo isso. E ele está ficando ali cercado, porque os outros partidos estão tendo outras pessoas ali que não vão abrir essas portas. Mas o que rola aí nos bastidores é que o PDT pode ser esse partido que vai dar essa chance a Davi Almeida. Entretanto, tem uma questão aí, porque nada tá fácil. O PDT, nacionalmente, está se falando que PDT, Solidariedade e PSB podem se unir em uma federação. Só que o PSB aqui no Amazonas é comandado por Marcelo Serafim, que não está nem um pouco com uma relação boa ali com o Davi Almeida. Então, teria que ver como vai ficar esse jogo. A não ser que Brasília ali, Carlos Lupe, que comanda o PDT nacional, coloque esse nome, né? Diga que o nome é Davi Almeida. Ofereça apoio. Isso. Ele está meio isolado atualmente, o prefeito Davi, ele nessa tá com relação? Um grande desafio pela frente há um tempo. Um partido, né? Que você até contou pra gente. Sim, já, né? Ele precisa de um partido e ele não está recebendo muito apoio do governador Wilson Lima, que aliás está fazendo bem o contrário. E os partidos estão formando ali quem vão ser seus campeões, né? Para vir aí para 2024. E Davi Almeida está ficando um pouco sem opção. Então, a queda de braço. Exatamente, mas a gente vai acompanhar para saber como é que termina, como é que continua essa história. Beleza. Então, Cíntia, só para confirmar, é o delegado Guilherme Torres, né? Que ele é o novo secretário do Wilson Lima, que faz parte agora do secretariado, né? Isso. Tá, ok. Ele assumiu qual pasta? Só pra gente encerrar. A Secretaria de Inteligência. Tá ótimo, então. E a princípio é para mais 3 anos, né? Bom, em princípio, mas como tem muita rotatividade, vai saber, né? Exatamente. Valeu. Tá ótimo, então. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Obrigada, boa noite. até amanhã. Até amanhã. Agora são 6h57, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou valorizado em R$ 1,01% e fechou cotado a R$ 5,29. O euro fechou o dia em alta de 0,81%, comercializado a R$ 5,73. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 5,34%, comercializado agora a R$ 150.149. E o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,43% aos 103.766 pontos. E segundo o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados, a Páscoa deste ano deve aumentar em 15% o volume de vendas no setor em relação a 2022. E sobre o preço médio dos produtos, os ovos de chocolate e as bebidas devem ficar de 13% a 18% mais caros. É isso aí, Karime. Já os alimentos vão ficar 17% mais caros. Para o almoço, os destaques da categoria são peixes em geral, que devem registrar aumento de volume de vendas de 19,6%. No caso do bacalhau, por exemplo, na cesta básica, na cesta de bebidas, o consumo deve ser puxado por cerveja, com alta de 23,7%. 18 horas. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Amanhã, a Suframa realiza uma das mais importantes reuniões de seu Conselho de Administração. A previsão é da presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
que também é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A reunião será rodeada de solenidade, ainda com presença de governadores da região no Centro de Convenções do Amazonas. Deve aprovar uma pauta de 44 projetos de quase R$1,5 bilhão de reais, com a expectativa de mais 2.000 empregos. Mas o que estará em jogo definitivamente é o futuro da Zona Franca de Manaus na reforma tributária. E o que as autoridades federais, o vice-presidente, vão dizer será ainda mais importante. O povo e as lideranças políticas do Amazonas querem do governo federal algo palpável e que acabe de vez com a insegurança jurídica que o modelo enfrenta. Ao longo dos anos, todos os governos se declararam apoiadores da Zona Franca. Mas o que o vice-presidente Alckmin vai dizer amanhã em Manaus pode ser a sinalização definitiva, uma sinalização de como vão ficar as vantagens comparativas do modelo de desenvolvimento do Amazonas na reforma tributária. 18 horas. Agora são 7 horas em Manaus. Uma boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, Carimilhão. Boa noite, um beijo, até amanhã. Fique bem, fique em 100,7. Continue por aí, na melhor programação de Manaus. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.